Bom dia, meninas. Graça e paz. Tava quase acabando o outro vídeo, mas caiu. Então eu vou fazer de novo, falando do mesmo assunto, pra poder deixar gravado, tá? Hoje eu vim aqui fazer um alerta pra você que é mãe, pra você que é cuidadora de alguma criança. E eu queria ler lá com você. Abre lá comigo em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, que diz assim: Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse versículo é muito conhecido, né, no nosso meio, mas eu achei ele muito propício, super propício para o que eu quero falar com vocês hoje. Essa semana, não sei se vocês viram, uma médica super influente, uma pediatra super influente com mais de 500 mil seguidores no Instagram, fez uma publicação sobre masturbação infantil. No post dela, ela diz que masturbação infantil é uma coisa super natural e saudável para uma criança. Que uma criança, a partir dos 4 anos de idade, ela já começa a descobrir o prazer, né, ao se tocar. E isso é super saudável para a vida dela e os pais não podem e não devem intervir quando verem isso acontecendo com seus filhos. Pois é, exatamente isso que você acabou de ouvir, né? E é por isso que eu li esse texto aí de 1 João 5,19. Porque o mundo jaz do maligno e ele não tá de brincadeira, né? Ela só esqueceu de dizer, né? Na verdade, eu nem sei se ela sabe, mas eu acho que ela esqueceu de dizer que isso só abre portas, né? A masturbação, ela abre portas para uma infinidade de coisas ruins para a vida da criança, para a vida do adolescente, para a vida do adulto também. E eu quero me ater a 2 portas, que eu acho que são as principais: ao abuso sexual infantil e à pornografia. A masturbação, ela abre portas para essas 2 coisas. Ah, Amanda, por quê? Por que você está falando isso? Vamos lá, abuso sexual infantil. Uma criança, quando ela tá se descobrindo e começa a se masturbar, e os pais acham natural, acham normal e não repreendem essa criança, como que essa criança, inocente como ela é, vai identificar um abusador? Né? Se você lê sobre abuso sexual infantil, a gente teve aí o Maio Laranja, né, que falou muito sobre isso. Se você for ler sobre isso, é uma infinidade de pessoas, sabe? Eu acho que, 85% da população já passou por isso na vida, de ter sido abusada sexualmente. Eu acho que até mais, conforme as pesquisas, eu não me lembro agora. Isso acontece, né? Isso acontece. Então, vamos lá, uma criança que pratica a masturbação e o pai não repreende, a mãe não repreende, não conversam sobre isso, acham natural e deixam a criança conforme ela está orientando a fazer. Como que essa criança vai identificar que está sendo abusada sexualmente por um abusador, por um agressor, quando ela for? É natural? Eu faço na frente do meu pai e da minha mãe, é prazeroso, é natural. Como que ela vai identificar que ela está sendo abusada? A maioria das crianças, se você for ver os relatos, a maioria das pessoas que passam por isso na infância, elas não sabem que estão sendo abusadas. Elas se sentem mal, elas se sentem sujas, mas elas não sabem de fato o que está acontecendo com elas, porque elas são inocentes, elas são vulneráveis, né? Então, como que a criança vai saber? Então, é uma porta que se abre, fora que a criança já pode estar sendo abusada sexualmente, e isso ser um sinal, a masturbação ser um sinal de que ela está sendo abusada sexualmente.
E a gente não se liga. A gente está dormindo, né? Enfim. E a outra porta que eu quero conversar aqui com vocês é sobre a pornografia. A masturbação leva à pornografia? Sim, ela leva. Enquanto a criança está na inocência, tudo bem, ela não vai procurar a pornografia. Mas isso se torna um vício. Se a gente lê profundamente, a gente vai ver que isso se torna um vício. Se a gente conversar com pessoas que passaram por isso, a gente vai ver que isso se torna um vício. Isso vai aumentando, o vício vai aumentando, o vício vai aumentando. E conforme os anos vão passando e a criança vai crescendo, a inocência vai ficando para trás, a mente da pessoa, né, da criança vai se abrindo, ela vai conhecendo as coisas, sempre tem um que fala, e ela vai procurar a pornografia, sim, para sentir cada vez mais prazer, sim. Agora me diz, gente, se isso não é demoníaco. O mundo jaz do maligno realmente. E nós? Aqui nesse versículo 19 está dizendo que nós estamos cientes que somos de Deus. Será que estamos cientes mesmo? Ou será que a gente está dormindo? Ou será que a gente está nas redes sociais, no Facebook, no Instagram? E não estamos de olhos abertos para que os nossos filhos estão enfrentando, para que os nossos filhos estão vendo no celularzinho deles. Vamos abrir os olhos, meninas. Você que é mãe, você que é madrinha, você que é tia, você que é avó. Pelo amor de Deus, desperta. Desperta tu que dorme, igreja. Porque o mundo jaz do maligno. Em nome de Jesus, vamos despertar. Eu sigo uma pastora, o nome dela é Jaqueline Hayashi. É o nome em japonês, depois eu posso escrever aí pra vocês. E ela tem muitos seguidores e ela fala muito sobre isso, né? E conforme ela vai falando, como ela tem muitos seguidores, ela abre pro público falar, pro público contar suas experiências. E vocês não têm noção da infinidade de testemunho que essa mulher mostra pra gente, de pessoas que procuram ela, de pessoas que falam com ela ali no Instagram mesmo, escrevem pra ela de tudo aquilo que elas passaram na infância, por causa da masturbação infantil, da sexualização infantil. Sabe? Eu li, né, só para resumir para vocês mais ou menos, eu li uma infinidade de testemunho, mas o que mais me chamou a atenção e o que bate com o que a gente está falando aqui hoje é que várias pessoas contaram que quando elas eram crianças, elas tiveram, né, esse despertamento, essa curiosidade, né, porque não deixa de ser uma curiosidade também, de se masturbar, e as mães, não sabendo o que fazer, levaram ao pediatra. Eu li uns 8 testemunhos só desse mesmo assunto. E levaram ao pediatra, e o pediatra falou exatamente o que essa pediatra falou nesse post. Que era para deixar, não era para repreender, que era uma coisa natural e saudável para a criança. E aí então a mãe foi deixando, né? Seguiu o conselho do pediatra. E vocês não têm noção da destruição da vida dessas pessoas. Essas pessoas se viciaram em masturbação, abriu a porta para pornografia, abriu a porta para o abuso sexual infantil. E essas pessoas chegaram ao ponto de se sentirem tão sujas cometendo essas coisas que elas se afastaram de Deus, elas não conseguiam mais entrar na igreja. Porque elas se sentiam sujas, se sentiam pecadoras e elas não conseguiam mais. Elas se afastaram de Deus, elas se afastaram da igreja por conta disso. Me diz se isso não é demoníaco, gente, se isso não é uma investida de Satanás contra a vida dos nossos filhos, contra a vida das nossas crianças. Pelo amor de Deus, vamos despertar. Eu conheço um caso também que uma criança, né? Ele era criança e ele tinha fimose, né? Aquela doença que dá na pelinha, né? Do órgão genital masculino. E aí a mãe dele, na ignorância dela, na época não tinha tanto conhecimento como hoje nós temos,
foi falando para ele, né, se tocar, que aquela pele ia romper. Mas com isso, a pele rompeu? Beleza, a pele rompeu, mas com isso veio a masturbação. Ele sentiu prazer naquilo, claro, é fisiológico isso. Ele sentiu prazer naquilo e com isso ele começou a ficar viciado, né, em se masturbar. Isso abriu a porta para pornografia, para vídeos pornôs, e enfim, foi a vida inteira dele assim, e ele sofreu muito com isso. Então, olha tudo que pode acontecer, né? A gente precisa despertar. Precisa despertar. Nós que somos mães, somos as pessoas mais influentes na vida do nosso filho. Somos as pessoas que mais influenciam na vida deles, sabe? Nós geramos eles, nós temos o contato direto com eles desde sempre, né? Eles saíram de dentro da gente. Então a gente tem que aproveitar esse elo, essa influência que a gente tem na vida dos nossos filhos, pra gente influenciar eles para coisas boas, pra gente direcionar eles para Deus e não para o que o mundo tá dizendo que é certo, para o que o mundo tá dizendo que é natural. Não sei se você já ouviu falar na lei da primeira menção. A lei da primeira menção, ela consiste em tudo aquilo que a criança ouve pela primeira vez, ela fixa na mente dela como sendo verdade. E aí, como ela ouve, né, pela primeira vez, ela fixa como sendo verdade. Então a gente precisa, né, os nossos filhos que são pequenos precisam disso. Precisam que a gente coloque na mente deles as verdades da palavra de Deus, os princípios da vida, sabe? Do que Deus ensina pra gente. A gente precisa se agarrar a isso, sabe? Essa coisa positiva que a gente tem de ser influentes na vida deles, entende? Então, em nome de Jesus, gente, vamos despertar. Mãe, tia, avó, você que tem aí uma criança sob a sua responsabilidade, desperta tu que dorme, igreja, porque o mundo jaz do maligno. E o diabo não tira férias. O diabo não brinca de ser diabo. Ele tá aí para matar, roubar e destruir a tua vida, a tua casa, os teus filhos, a tua família. Então, em nome de Jesus, vamos despertar. Até quando a gente vai deixar as crianças em frente à televisão o dia inteiro? Até quando a gente vai dar um celular para uma criança? Até quando a gente vai deixar eles em frente ao YouTube, em frente a Instagram, em frente a TikTok? Até quando? Em nome de Jesus, mãe, desperta. Vamos orar para que Deus nos desperte, porque a gente precisa ser despertada pelo Espírito Santo de Deus e ser conduzida por Ele. Amém? Então oremos. Senhor, em nome de Jesus, na tua santa presença, meu Deus, nos encontramos para glorificar o teu santo nome em primeiro lugar. Senhor, em nome de Jesus, nos desperta, nos ajuda, Senhor, porque esse mundo é mau, as coisas são maus e a gente precisa da tua ajuda, Senhor. Nos desperta, nos direciona, Espírito Santo, para lutar contra as investidas de Satanás contra a vida dos nossos filhos. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a deixar a preguiça de lado. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a trabalhar duro para que, em nome de Jesus, os nossos filhos glorifiquem o teu santo nome, que eles não se afastem da tua presença, que o maligno não consiga intervir na vida dos nossos filhos, que o mundo não consiga intervir na vida dos nossos filhos. Senhor, em nome de Jesus, tira o nada a ver do nosso meio. Tira, Senhor, porque o amiguinho tem, ele tem que ter. Porque todo mundo tem, ele tem que fazer. Porque todo mundo faz, ele tem que fazer. Não, Senhor, em nome de Jesus, tira o nada a ver do nosso meio. Nos desperta em nome de Jesus, para que a gente faça, meu Deus, alinhe os nossos filhos para a palavra do Senhor, para o propósito que o Senhor tem para os nossos filhos aqui na terra. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a ser velejadora dos nossos filhos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser a pessoa que lança o nosso filho, meu Pai, para as coisas do Senhor e não lança para o mundo, meu Deus, porque o mundo é mau.
O mundo só vai destruir a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, começa na gente, Senhor, porque nossos filhos são inocentes ainda. Nossas crianças são inocentes ainda, Senhor. Começa na gente, trabalha na gente, Senhor. Porque tudo começa na gente, Senhor. Porque a criança é como uma folha de papel em branco. Ela tem os seus pecados, sim, tem. Porque a criança já nasce pecador, assim como disse Davi lá em um dos seus salmos, que ele já nasceu pecador quando estava ainda no ventre da tua mãe, da mãe dele. Ele já era pecador. Mas, Pai, somos nós que conduzimos os nossos filhos à tua verdade, à tua palavra. Nos dê sabedoria, nos desperta, Senhor, em nome de Jesus. Faça com que a gente proíba, sim, o que tem que ser proibido, em nome de Jesus. Nos desperta, Senhor, que a gente não deixe, meu Deus, o comodismo entrar na nossa vida, entrar na nossa casa. O mais fácil, porque o mais fácil é deixar a criança em frente à televisão o tempo todo, 24 horas por dia. O mais fácil é dar o celular na mão da criança para que a gente faça as nossas coisas, para que a gente tenha paz. Mas, Deus, isso a gente vai colher lá na frente. Não nos deixa, Senhor. Não nos deixa, Senhor. Em nome de Jesus, nos desperta, Pai. Nos desperta para velejar, para fazer com que os nossos filhos, Senhor, sejam direcionados para os teus sonhos para a vida deles, aqueles sonhos que o Senhor sonhou mesmo antes da fundação do mundo para a vida dos nossos filhos. Nós precisamos conduzir os nossos filhos, Senhor, em direção ao teu propósito, em direção aos teus sonhos. Em nome de Jesus, nos desperta, Senhor. É isso que eu te peço essa manhã, Pai. Toma a nossa vida nas tuas mãos, toma a nossa casa, a nossa família nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meninas. Compartilhem esse vídeo. Esse vídeo precisa chegar aos 4 cantos dessa terra. E que, em nome de Jesus, a gente desperte. A gente não durma mais. Amém? Um beijo. Fiquem com Deus.